cirurgia é aquele detalhe. Quais protocolos têm que ser seguidos? E uma vez eu participei logo no começo do diagnóstico, de uma aula de TBS, neurocirurgia em São Paulo. Tinha uma outra cirurgia que era a cirurgia ablativa. É isso, é isso? Isso. Ablação é uma lesão, né? Você, assim, de modo meio, queimar o tecido. A gente, antes de implantar o eletrodo, já há muitas décadas, já havia cirurgia de colocar, a gente colocava ali um canudinho bem fininho também, e na pontinha queimava aquele tecido. Eu falo antes, não, porque isso ainda é feito em várias situações, tá? Mas, inclusive, antes do surgimento, né, das terapias de medicamentos tão bons para o Parkinson que existem já hoje, era muito dramático, né? Quem tinha Parkinson, imagina, vocês que passaram por isso, não ter levodopa, não ter nenhum remédio, praticamente, que ajude. Logo no começo, né, a vida ficaria muito ruim. Então, antes de surgirem esses medicamentos, ou deles se popularizarem, a cirurgia ela já existia. E aí, quando surgiram os medicamentos, ela caiu um pouco, né, em frequência, porque na época a gente conhecia menos, era uma cirurgia mais arriscada. Eu falo como medicina, tem uma época que eu não estava nem aqui, né? Mas já tem muito tempo mesmo, né, que isso é feito. Aí, quando surgiu a possibilidade de colocar um fio ali, o eletrodo é um fiozinho, né, bem fininho, de 1 milímetro e pouco, e ligar e desligar, isso, olha, se antes eu tinha que queimar aquele pedacinho do cérebro, e se tivesse um efeito colateral, não tinha mais volta, entre aspas, se eu puder colocar um fio, ligar e desligar, isso é muito legal, né? E aí a tecnologia que era usada no marca-passo do coração, que tem uma bateria com um fiozinho no coração, a gente começou a adaptar para o cérebro. E aí surgiu essa possibilidade de você ligar e desligar, de não só ligar e desligar, como na ponta do fio, do eletrodo, tem vários contatos que a gente consegue ligar um, desligar o outro, depois liga um, desliga o outro. É meio como se fosse meio que moldando, né, um campo elétrico em volta desse fio. Mais ou menos como se fosse uma flauta, né, com 4 notas, vamos falar assim. E aí eu posso tocar uma, tocar duas, tocar a primeira com a terceira, ou tocar uma nota meio que ao contrário, que é mudar a polaridade, né, para segurar a corrente. Isso desenha, né, a onda que vai interferir no tecido cerebral. E aí tem vários parâmetros de aumentar a intensidade, aumentar a frequência da eletricidade, a largura de pulso, né? E dá para fazer, eu até faço às vezes na consulta, analogia com a própria música, né? Como se estivesse aumentando ou reduzindo o volume da música, ou a velocidade, ou o comprimento daquela batida, né? Isso foi fantástico quando surgiu, né? E ainda é. E tem situações hoje em que a gente, né, por exemplo, alguém que não tem facilidade de deslocamento e vem de um estado distante e tem doença de um lado só, por exemplo, dá para fazer lesão. Ou então alguém que tem um problema de pele, seja ele qual for, que não permite deixar o fio ali em cima, porque pode rasgar a pele. Aí dá para usar e fazer lesão. Hoje também existe lesão por um ultrassom, né, um aparelho que joga as ondas todas num ponto. E também existe já há bastante tempo a lesão por radiocirurgia, em que a gente aplica uma radiação, vários raios, né, que se cruzam naquele pontinho também, e isso também pode ser usado mais ou menos nos mesmos locais em que a gente coloca os fios, né, os eletrodos, para aquelas pessoas que por algum motivo não possam, não seja conveniente fazer, para as quais não seja conveniente fazer o eletrodo. Então essa ablativa, ela continua existindo, continua sendo feita em menor frequência, até porque como é que você tem um efeito colateral e não pode desfazer esse efeito? Você vai pensar, por que não colocou um fio que podia desligar, né? Então, é até prática a lesão, porque faz e acabou, não tem que trocar a bateria nunca mais, né? Normalmente. Mas é um pouco mais arriscado, né? Claro que também tem toda a cirurgia também acordada normalmente, a gente estuda, né, as funções antes de fazer a lesão, né, a ablação, mas ela, sem dúvida, acaba, né? Não é reversível, né? E quando a gente faz lesão dos dois lados do cérebro, existe uma chance maior, particularmente maior, de efeitos colaterais. Como eu falei, normalmente, idealmente para quem tenha um predomínio de um lado na doença. E às vezes a pessoa até tem os dois lados e vai ter que fazer lesão, porque tem um problema de pele, a gente fala, vai ter que escolher um lado pior, porque fazer dos dois é arriscado.